Se vocês ficaram atentos ao Evangelho, Jesus fala algumas vezes, categoricamente, de inferno. Jesus fala do inferno, quando diz que é melhor você entrar no céu sem um dos membros, do que ir todo o corpo para o inferno. Vejam bem, Jesus não falaria de uma realidade que não exista. O inferno existe sim, ao contrário do que o mundo hoje está nos dizendo. A ideologização do mundo, das ideias, do pensamento e da forma de viver nos diz que, e aí vem um erro grosseiro, e tem muita gente acreditando, mais uma vez o relativismo, que o inferno é aqui. Qualquer sofrimento, as pessoas já estão dizendo que é o inferno. Então está se convencionando uma ideia no mundo de que não existe inferno. Mas o inferno existe. E não é aqui o inferno. Se fosse o inferno aqui, vão ficar aqui, porque aqui é bom. Ninguém tem nem noção do que é o inferno para dizer que o inferno é aqui. Qualquer sofrimento a pessoa diz, é o inferno. O inferno não existe. O inferno é aqui, é o sofrimento. Tudo que aqui se faz, aqui se paga. Sim, mas tem alguns que não pagam tudo. Morre sem pagar, e vai pagar ainda. Para isso existe o purgatório. Agora, nessa ideia relativista do mundo, o inferno não existe. Mas é interessante que o céu existe. Vocês já prestaram atenção que todo mundo que morre, principalmente gente famosa, no dia seguinte aparece a charge dele chegando no céu e Deus recebendo, virou festa agora? Todo mundo morre, está morrendo ultimamente, está chegando no céu. O céu recebeu. Se morreu o cantor, tem uma banda de música lá e ele cantando. Espera aí, é céu ou é pagode agora? Não, meu filho, tem regra para entrar no céu, a porta é estreita, inclusive. Não estou julgando, não estou dizendo que de repente essas pessoas que morreram não tenham ido para o céu. Ninguém é juiz de ninguém, aliás está bem claro aqui o Evangelho. Nós não podemos julgar ninguém, só Deus julga. Só Deus julga, mas se Ele apresentou um caminho para que nós construamos a realidade do céu, por quê? Para o mundo o inferno não existe, mas existe o céu. Morreu hoje, está todo mundo entrando. Eita, que coisa! Está errado esse negócio aí. Se for assim, não precisa mais igreja, vamos fechar a igreja, que todo mundo morre e vai para o céu mesmo. Nada disso. Se não existe o inferno, também não existe céu. Se não existe inferno, vamos ser coerentes. Por que que o inferno é aqui e o céu também não poderia ser aqui? Se o inferno é aqui, como estão dizendo, o mundo está dizendo, o céu também é. Então vamos repartir o globo no meio. Uma parte vai ser o céu, tinha até aquela brincadeira, né? Céu e inferno. Aí chega uma determinada idade, aí a gente passa para o céu e para o inferno. Porque se não existir céu e inferno, também não deveria existir morte. Porque céu e inferno é uma realidade transcendental. É um estado de ser, não é um lugar. Como todo mundo já vê, vislumbra. Porque se for o céu, as categorias, com categorias daquilo que a gente vive aqui, vão ficar aqui, gente. Só que a gente não pode ficar aqui, que depende da gente. Então, essa ideia falsa do mundo, que demoniza algumas realidades, que extermina algumas realidades transcendentais, são perigosas, porque fazem com que as pessoas estejam à beira dos abismos. E o Evangelho é muito claro. Está aqui o caminho. Quais são os caminhos? O caminho, os mandamentos. Não tem outro. Para se chegar ao céu tem os mandamentos. Agora, é bem verdade, teologicamente falando, que tanto o céu como o inferno são realidades que eu começo a construir aqui, para futuramente, de forma transcendente, após a morte, viver. É uma realidade espiritual. Aqui eu tenho momentos de céu, como tenho também momentos de inferno. Essa opção você vai construindo no caminho. Só que Jesus nos assegura, por meio dos mandamentos, a condição certa de chegar ao céu. E ele deixou bem claro nessa parábola: olha, se de alguma forma, alguma tendência que você tem, fazendo alusão aos membros do corpo, se é olho, se é cabeça, se é perna, não importa,
Mas se isso te faz cair, te faz pecar, corta. É uma linguagem figurada para dizer, elimina imediatamente o pecado da tua vida, ou pelo menos se esforça todos os dias, porque a tendência vai continuar até o dia de você morrer. A dinâmica da tua vida, você tenta fazer com que você não caia nessa tentação, já que a tendência não se elimina, mas o ato eu posso evitar. E isso é uma conquista de todos os dias. Aí vem o finalzinho do Evangelho que diz o quê? Está muito claro, que teu sim seja sim, que teu não seja não. Ou seja, não existe uma adesão meio termo pelo reino. Ou eu quero, ou eu não quero. Isso é bíblico, isso é teológico, isso é evangélico. Não é o padre que está inventando. Ou você adere, ou você não adere. Agora não faça concessões. O grande perigo nosso são as concessões que fazemos de vez em quando. Uma pessoa viciada, um dependente químico, que sabe que tem a doença, ele não pode dizer, hoje é dia do meu aniversário, hoje eu vou me permitir beber. Não pode. Mas só hoje. Não tem só hoje. Tem uma conquista de todo dia. Não pode fazer concessão, porque são nessas concessões que você acaba fortalecendo mais ainda a tendência, porque vem mais forte. Ou corta, ou não corta. Esse meio termo é perigoso. É como fala o Evangelho no outro momento: ou quente ou frio, o morno eu vomito. Esse cuidado a gente tem que ter todos os dias. Mas eu preciso ter muito clara a opção que eu fiz. É diante da opção que eu faço, que eu vou olhar e todos os dias assegurar a minha opção pelo sim, mesmo que em algum momento eu caia, porque a humanidade está aqui. O fato de eu fazer a opção pelo céu não significa que eu não caia, que eu não peque. Não, porque eu estou na condição humana que é limitada e tem tudo o que é de tendência que nos cerca. Mas se a minha opção está clara, mesmo que eu caia aqui, eu vou levantar e vou continuar vislumbrando o sim que eu disse. O que eu não posso é aderir ao não e fugir o quanto antes dessa ideia relativista do mundo de que o inferno não existe. Existe sim, gente. E como existe, senão Jesus não teria dito. Ninguém pode falar no imaginário de algo que não existe. Tudo que nós pensamos e dizemos, de alguma forma existe. Pode ser que concretamente em ato ou sinestesicamente você não consiga pelos sentidos captar ou ver ou ter a certeza. É aí que entra a dimensão de fé, porque o que é transcendente não é palpável, isso é óbvio. Ninguém sente Deus, ninguém fala com Deus. Para isso existe a mediação, que é Jesus Cristo. Para que cheguemos ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, tomemos cuidado com isso. E um outro ponto interessante é que quando fala de lei, fala-se de juiz. Quem é o grande juiz, ou quem é o juiz de verdade que pode nos julgar com relação ao pecado que cometemos? Somente Deus, e mais ninguém. Por quê? Porque para existir pecado tem que ter intenção. Tem que ter intenção. E a intenção, ela é subjetiva. Ela é do coração. Nós não vemos a intenção, nós vemos o ato praticado. E nem sempre o ato condiz com a intenção. Como assim, padre? Eu posso fazer uma coisa boa com a intenção ruim. Aí nós, que muitas vezes damos uma de juiz, porque nós somos ótimos para ser juiz dos outros, julgamos os atos ou atitudes, ou aquilo que os meus olhos viram, mas não sabe a intenção. Não sabe a intenção, porque quem vê a intenção é só Deus, porque Deus vê a essência e nós as aparências. É só Deus que entra. Ninguém sabe o que passa no mais íntimo de cada um de nós. Deus sabe. Quem está de fora não sabe. Julga, mas julga a partir daquilo que vê, e nem sempre aquilo que você vê condiz com a intenção real. É aí que a gente tem que tomar cuidado também, para não trucidarmos as pessoas, para não demonizarmos, condenarmos as pessoas por um erro, por uma atitude qualquer, como se você também fosse imune de não errar ou de não pecar. Deus vê
o coração. O homem só vê a aparência. Então, esse cuidado a gente tem que ter para não ser juiz de ninguém. Aliás, ninguém é juiz de ninguém, de forma objetiva. Então, o Evangelho, ele nos diz claramente que a lei, ela é necessária. Só que a lei de Deus é um caminho que se faz, não é somente uma lei pautada como a de Talião, olho por olho, dente por dente, mas é uma lei que conduz a um caminho. E nessa lei que conduz a um caminho, quer nos apresentar o reino dos céus, que nós chamamos de céu, que existe o céu, é um estado de ser, é um estado de ser, como também existe o inferno. Então, quando por aí disserem que não existe inferno, atentos, que é uma confusão, é o demônio confundido. E essa ideia de que dizer que porque eu já sofri demais aqui, não tem uma... Nós cristãos temos que entender que o sofrimento, ele pode ser vivenciado de forma ascética. Eu posso fazer uma ascese do meu sofrimento, ou seja, uma oferta. Nem todo sofrimento é simplesmente um dano, mas existem sofrimentos que são necessários porque ele tem um viés purificador. Ele pode te disciplinar. É como a dor que você sente depois que ela passa, o alívio. Então, nesse sentido, atentos ao que o mundo está dizendo aí com as suas ideologias, tá? Porque senão nós vamos entrando nessa ideia, já sofri tanto aqui na terra, então já fui direto para o céu. Nada disso, de jeito nenhum. Alguns sofrimentos aqui, meu filho, nem se comparam ao que pode ser depois, o da alma. Uma coisa é o sofrimento do corpo, que passa. O da alma é eterno. Tudo ligado à alma, ao espírito, é eterno. Então a gente tem que tomar esse cuidado em tratar os sofrimentos daqui como já sendo uma realidade de inferno total, absoluta. É verdade também que tem algumas pessoas que são inferno na vida dos outros, ninguém merece, né? Imagine se essas pessoas forem para onde você for junto. Misericórdia, não quero não, melhor ficar aqui, né? Ai, tem gente que é um inferno na minha vida, isso é verdade. Toda realidade assim eu posso dizer que é um inferno? Até posso, mas não é absoluto. É aquilo que eu disse antes, o céu e o inferno eu vou construindo aqui, essa opção eu vou construindo aqui. Mas a realidade do inferno é quando há um afastamento dos mandamentos. Há um afastamento dos mandamentos, um descumprimento da lei. O descumprimento da lei de Deus me joga para o lado do inferno. E a vivência da lei me aproxima cada vez mais do céu. São realidades transcendentais, repito. E como nós não é palpável aos nossos sentidos o que é transcendente, muitas vezes nos angustia. E nós queremos ficar somente assegurados nesse imanente que o mundo oferece. Então é muito mais fácil para o mundo dizer, olha, não existe inferno porque você já sofre demais. Mas o céu existe para o mundo, é tão interessante. Prova disso é a comparação que eu fiz. Todo mundo que morreu ultimamente foi todo mundo para o céu. Eu vi nas postagens de internet, né? Que rolo é esse? Está todo mundo indo para o céu? Vamos fechar a igreja, né? Já que acabou o mandamento. Deixa que a mídia manda, todo mundo para o céu. É tão interessante essa descristianização, essa desmistificação do sagrado. Cuidado com essa ideia, ela é perigosa, ela é perigosíssima, tá? De que pelo sofrimento que eu passo aqui, eu já estou no céu. Muito cuidado com isso. Que nem todo sofrimento ele é ofertado, nem todo sofrimento é ascético, nem todo sofrimento é purificador, mas muitos dos sofrimentos são frutos das opções que fazemos, e dependendo da opção que você fez, meu filho, você mais te condenou do que te salvou. Rezemos, peçamos a proteção divina e